Assim nos diz Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Essa palavra também é o lema desta semana, João 8:12, e com ela eu saúdo e desejo a todos vocês uma boa noite. Bom culto, que bom que cada um de vocês veio nessa noite, nesse calor, aquecer também o interior com a palavra de Deus e também com a ceia do Senhor. A comunidade pode tomar assento e assim vamos iniciar entoando com alegria o hino Pai de Amor, aqui estamos. Você também que nos acompanha da live, seja bem-vindo, compartilhe, se você tem um pedido de oração, também pode deixar aí, a Bárbara vai anotar e depois nós também queremos te carregar nas nossas orações. Pai de Amor, aqui estamos. Somos seus filhos amados.
fé, justiça. Convido aqueles que podem a colocar-se em pé. Assim nos reunimos nessa noite em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Feche os seus olhos para uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos porque mais uma vez tu nos animaste nesta noite para vir aqui, ouvir a tua palavra e receber o alimento na tua mesa. Nós precisamos disso para viver, ainda que muitas vezes não nos damos conta disso. Te pedimos, Senhor, dá-nos paciência para ouvir, concentração para entender e coragem para obedecer. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. Convido a comunidade a ouvir a leitura bíblica do Salmo 138. Então, a Nádia e o Charles vão nos dirigir essa leitura, Salmo 138. Graças a Deus por sua fidelidade. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste, alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Obrigada. Então, um salmo de gratidão. Nada é melhor diante de Deus do que a gratidão. A gratidão com as pessoas, com a criação, a gratidão com Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Vamos entoar o hino São as Ruas da Cidade. A comunidade pode tomar assento. As ruas da cidade, caminhos entre o sim e o não, esperanças, tantos sonhos, desencontros, dores e solidão, mas podem também servir de caminhos de volta pra cá.
a viver com paixão. Sopra suave, gera graça, novo aroma de encontro e perdão. Foi Cristo quem revelou o caminho de tal liberdade. Ele amou a cidade, deu-lhe sua vida na cruz. Deu-lhe sua vida na cruz. A nossa vida está entre o sim e o não. Essa música ela foi elaborada faz uns 3 anos, mais ou menos, para refletir exatamente a solidão que as pessoas vivem nas cidades. E por isso a importância da comunidade. A comunidade está aí para as alegrias e as tristezas. E nesse sentido, nessa noite, nós queremos também trazer em nossa oração, em memória, uma pessoa que foi membro aqui da comunidade, atuante na Oase durante muito tempo e se despediu de nós agora no mês de janeiro. Falecida Dorli Bork. Ela nasceu no dia 16 de setembro de 1939, filha de Otto Richard Neumann e de Ida Neumann, nascida Renck, natural de Presidente Getúlio, Santa Catarina, casada com Artvik Bork. Ela era do lar, a profissão, residente em Blumenau e membro aqui da comunidade Bom Pastor. Ela faleceu no dia 23 de janeiro de 2022 e a causa da morte, então, septicemias. Alcançou a idade de 82 anos, 4 meses e 7 dias. E deixa enlutados 2 filhos, o Dieter e o Hartwig, deixa um irmão, 2 irmãs, uma cunhada, uma neta e demais parentes e amigos. A vocês, filhos da Dorli, eu quero trazer a palavra bíblica, que o próprio Jesus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa dessa esperança da vida eterna que nós estamos aqui nessa noite e também queremos colocar vocês, família enlutada, em oração, na certeza de que agora a Dorli também está no colo, nos braços, na esperança e na promessa de Jesus. Então eu convido toda a comunidade também a se colocar em pé, para que tenhamos esse momento também de oração. Senhor, te agradecemos pela vida de Dorli Bork, pela sua família, pelo seu testemunho entre nós. Pedimos agora que tu console o coração dos familiares enlutados, especialmente os filhos, para que possam receber o consolo e forças na tua palavra. Que eles possam depositar a sua confiança na certeza da ressurreição prometida e inaugurada por ti, Jesus Cristo, nosso Senhor. Concede a todos nós, comunidade cristã e família enlutada, a verdadeira comunhão e a certeza do teu amor e do teu cuidado para conosco. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós pedimos. Amém. E assim, vocês também vão receber um cartão, aqui eu peço que o Zig, do nosso presbitério, entregue, onde tem também uma pequena palavra sobre o luto, para que vocês possam também nela se consolar. Podem assim também entregar a outras pessoas da família, né, que vocês encontrarem, para que também sejam consolados. E que assim todos estendam a mão também em direção aos filhos, que o Deus da paz, que ressuscitou Jesus Cristo, também venha sobre vocês e vos abençoe hoje e sempre, na certeza da ressurreição dos mortos. Amém. Vamos tomar assento e queremos também, em conjunto, em comunhão, em consolo, cantar agora o hino Fonte Eterna de Amor. Esse hino também, então, nos preparando para a pregação. Somente Deus é uma fonte eterna de amor e de bondade na nossa vida.
Graça e paz daquele que é e que há de vir. Pregação de hoje, texto indicado, Lucas 5, versículos 1 a 11. Quem esteve no último culto, quem ouviu a última pregação aqui na comunidade, nós falamos do profeta Jeremias e sobre a vocação que Jeremias recebeu. E a importância de cada um e cada uma assumir a sua vocação na vida. Assumir aquilo que foi designado por Deus. E também vimos a partir de Jeremias que diante de Deus não tem desculpa para a gente não assumir a nossa vocação. Porque Deus é aquele que nos formou, Deus é aquele que nos conhece, Deus é aquele que nos dá a vocação. E é aquele que nos envia para realizar a missão, para que chegue um novo tempo na nossa vida. O texto da pregação de hoje, ele é do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11, que também dá sequência no tema da semana passada. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançais as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Este texto, ele é conhecido e ele é muito rico em ensinamentos. Em uma outra ocasião eu preguei sobre ele aqui e abordei na perspectiva do milagre, e vimos aqui com a comunidade que este texto apresenta para nós 7 grandes milagres. Hoje nós queremos olhar ele numa perspectiva diferente. Hoje queremos destacar o aspecto da vocação cristã. O cristão tem uma vocação. E a partir da experiência de Pedro, a partir da vocação de Pedro, queremos aprender qual também é a nossa vocação como cristão. Pedro tem uma vocação, tem uma profissão, por assim dizer. Diz o texto que ele era pescador. Pescador. Só a gente pensando sobre a vida do pescador, relacionando a vida do pescador com o Evangelho, com Jesus, com o reino, nós vamos ver que podemos tirar um monte de aprendizado para a nossa vida. Não sei se você já pescou alguma vez. O Ziga eu sei que é pescador, né? Gosta de pescar.
Para você pescar, precisa de muita paciência. O peixe não vem na hora que você quer. E às vezes ele nem vem, né? E é o caso aqui de Pedro. Ele foi pescar e o peixe não veio. Ele estava frustrado com a sua pescaria, estava já lavando as redes, pronto para ir para casa, e aí aparece Jesus e começa a falar com a multidão. Não era um momento muito bom na vida deste pescador. Ele não havia conseguido o fruto do seu trabalho. E assim é na vida de cada um de nós, na vocação que cada um de nós, na profissão que cada um de nós tem. Muitas vezes o fruto do nosso trabalho, ele não vem. E é frustrante a gente não perceber os frutos do nosso trabalho. Pedro e os companheiros estão frustrados, nada pegaram, mas eles têm agora um encontro com Jesus. E por isso, a Bíblia aqui nos relata da vida deste pescador e dos seus companheiros. Esse pescador que a partir deste encontro com Jesus, tem inclusive o seu nome mudado, de Simão, a partir de então passa a ser Pedro. Ele ouve os ensinamentos de Jesus, o que Jesus está ensinando às multidões, e depois, novamente, se lança ao trabalho, ao exercício da sua vocação, que era pescar. Mas, qual não é a surpresa? Ele quer pescar, mas ele acabou de sair do mar e nada pegou. Então ele diz para Jesus: firmado na tua palavra, Jesus, nós vamos lançar as redes. Vejam, pescador experiente, que sabe que às vezes o mar dá peixe, às vezes não dá, frustrado, cansado, mas algo novo acontece. Ele diz: sob a tua palavra, ou seja, por mim eu já não ia mais pescar, já desisti de pegar alguma coisa hoje, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Antes de Pedro experimentar a força da palavra de Jesus, o que ele tem? Tem vocação, tem profissão, ele é um pescador e sabe o que faz, mas os frutos do seu trabalho deixam ele frustrado. Ele, antes de experimentar a força da palavra de Jesus, ele se justifica perante Jesus, dizendo: mestre, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pegamos. Ele quer justificar para Jesus, diz: olha, de que vale? Não adianta o meu trabalho. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. A experiência de Pedro, na sua vocação pessoal, como pescador, a partir do momento que ele trabalha, firmado na palavra de Jesus, o resultado é outro, é surpreendente. As redes se enchem de peixe. Pedro até aqui continua sendo pescador. A única coisa que mudou é que agora ele lançou as redes no mesmo mar, no mesmo lugar onde ele se frustrou e nada pegou. E agora, firmado na palavra de Jesus, as redes se enchem de peixe. E isso surpreende o Pedro de tal forma que leva ele a fazer uma confissão.
Antes, sem a palavra de Jesus, ele se justifica perante Jesus. Trabalhamos, mas nada pegamos. Agora, com a palavra de Jesus, ele faz uma confissão. E aqui tem algo precioso para nós. Ele diz no versículo 8: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Diante do resultado que ele passa a ter na sua vocação pessoal, no seu trabalho, junto com seus companheiros, leva ele a fazer uma confissão: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Nessa confissão, nós encontramos o essencial da vocação cristã. Ninguém pode ser cristão sem esta confissão. Cristãos reconhecem Jesus como Senhor da sua vida, assim como fez Pedro aqui. Ninguém vai reconhecer Jesus como Senhor de sua vida se não se reconhecer como pecador, como alguém que diante da divindade é devedor. Porque Pedro se dá conta aqui, na hora do milagre, que ele está diante da divindade. E diante da divindade nós só podemos nos reconhecer como pecadores e reconhecer em Jesus o Senhor da nossa vida. Aqui está o cerne da vocação cristã: reconhecer Jesus como Senhor e a nós próprios como pecadores. Quem se sabe pecador sabe que precisa de um intercessor diante de Deus, precisa de um defensor diante da ira de Deus, e isto é Jesus. E quem se sabe pecador passa a ver em Jesus o Senhor da sua vida, o mestre da sua vida, o guia da sua vida, aquele que orienta a sua vocação e os seus afazeres. É isso que nós vemos aqui acontecer com Pedro. Quem assim reconhece Jesus como Senhor e a si próprio como pecador, passa a exercer a sua vocação de cristão no mundo. Pedro se dá conta desta sua situação, que apesar de um pescador vocacionado, até os frutos do seu trabalho são frustrantes, sem a palavra de Jesus. O que a gente vê acontecer aqui com Pedro, também a Bíblia relata em outros momentos. O profeta Isaías diz: ó Senhor, quando ele se depara diante da santidade de Deus, os meus lábios são impuros, e eu vivo em meio de um povo de lábios impuros, diz o profeta Isaías no capítulo 6. O apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, e ele passa a viver a sua vocação a partir também da palavra, ele vai dizer em Filipenses 3, vocês depois podem ler todo o texto, de 4 até 11, mas no 3:7 ele diz: para mim aquilo que era lucro, isto considerei por causa de Cristo como perda. Aquilo que eu tinha como o melhor para a minha vida, o mais lucrativo para a minha vida, isto considerei como perda por causa de Cristo. É um versículo que mostra tamanha é a mudança na vocação da vida de uma pessoa, quando também a palavra de Jesus passa a dirigir o exercício da sua vocação. Quem se firma na palavra de Jesus não precisa mais se justificar como fez o Pedro diante do fracasso da sua vocação, diante da falta dos frutos do seu trabalho, porque ele vai se reconhecer como pecador,
e vai ver em Jesus o Senhor da sua vida, aquele que traz o perdão. O que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Disse Paulo, aquele que experimentou com o Paulo e com o Pedro, vai ouvir de Jesus o que Pedro ouviu aqui. Não temas. Não precisa se justificar diante dos seus fracassos. Não temas. Comece de novo, firmado na palavra. Não firmado somente nas tuas convicções, nos teus pensamentos, porque isto pode não dar os frutos que você deseja. Mas firmado na palavra, não temas, comece de novo. Jesus, a primeira coisa que ele faz como Senhor da nossa vida, é nos consolar, dizendo, não precisa se justificar, eu te conheço, como vimos na semana passada, eu te conheço, eu te formei, eu sei quem tu és. E por que Jesus assim consola os pecadores? Porque só quem é consolado, quem sabe que não mais precisa se justificar perante as pessoas e perante o mundo e nem perante Deus, só aquele que não precisa temer mais na vida, é que está apto a exercer uma nova vocação, que é a vocação que surge deste encontro com Jesus como Senhor e nós como pecadores. Jesus diz a Pedro, não temas, de agora em diante tu vais ser pescador de homens. Pescador de homens. Não temas, tu tens uma nova vocação. Ele continua sendo pescador, mas não mais de peixe, mas de pessoas. Olhando a palavra no original, aqui essa palavra tem uma curiosidade. A palavra pescador, no grego, ela está escrita assim, zogon, que é formada por duas palavras gregas, zoos e agrei. E estas duas palavras em grego, que se juntam para formar zogon, que é o pescador, no original, literalmente significaria, doravante Pedro, tu vais ser um colhedor de pessoas, tu vais ser um pescador de vivos seres humanos. Este é o sentido da palavra pescador aqui no original. Você vai ser um pescador de vivos seres humanos. Quem é pescador sabe que se tira o peixe da água para morrer. O pescador pesca, tira o peixe de onde ele se encontra para morrer. É a vocação do pescador. Mas Pedro, ao se tornar pescador de homens, ele agora está sendo chamado por Jesus para tirar as pessoas da morte para a vida. Pescador de vivos seres humanos. Tirar pessoas da morte para a vida. Esta é a vocação que Jesus Cristo dá para nós desenvolvermos no dia a dia da nossa vida. Tirar pessoas da morte para a vida. Cada um que reconhece Jesus como Senhor da sua vida, se sabe salvo por Ele, perdoado por Ele, vai também se tornar um pescador de homens, assim como Pedro, ou seja, vai procurar tirar pessoas da morte para a vida. Esta é a vocação que deve nos perseguir todos os dias,
independente da vocação que a gente tem no mundo. Olhando este texto, no contexto da Bíblia, da pesca maravilhosa, a gente encontra ele em mais um lugar, e assim eu quero finalizar a pregação de hoje. No Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus, após a ressurreição, ele apareceu aos discípulos, também no lago, no meio da noite, onde Pedro, diz o texto, havia ido pescar. Ele disse, eu vou pescar, e outros foram com ele. André, João, estavam com ele. E Jesus ressuscitado aparece para eles, nesta pescaria. Isso mostra que Pedro continuou sendo pescador, porque Jesus, depois de ressuscitado, o encontrou novamente no mar. Mas quando Jesus o encontra novamente na pescaria, na sua vocação cotidiana, Jesus o recoloca na vocação dele como cristão, como filho de Deus. Jesus encontra Pedro e pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E o Jesus ressuscitado, novamente manda Pedro exercer a sua vocação como servo de Deus. Então tu vai adiante e apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Já que hoje nós temos aqui a ceia de Jesus. Nessa ocasião que Jesus aparece ressuscitado, conforme diz lá João 21, Jesus preparou uma refeição para os discípulos, e ele serviu a eles, e quando eles comeram com ele, eles o reconheceram novamente como Senhor. Não só como mestre, como aquele que ensina, mas como Senhor. Eles dizem surpreso, assim como disse Pedro aqui no nosso texto, depois das redes se encherem de peixe. Senhor. E aí Jesus os alimenta e os envia para exercerem a sua vocação no mundo, apacentar as ovelhas, tirar pessoas da morte para a vida. Felizes aqueles que foram alcançados pela palavra de Jesus, que os tirou do pecado para o perdão, da morte para a vida, do isolamento para a comunidade, onde um consola o outro e apoia o outro para levar adiante a vocação que Jesus deu a todos nós, começando aqui pelo Pedro. Que Deus nos ilumine neste ano de 2022, nesta tarefa. Amém. Em reação, eu convido a ficarmos em pé e confessemos com as palavras do credo apostólico e dizendo bem alto, então, em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E agora entoemos o hino Como Foi o Teu Encontro lá no Lago. Esse hino é justamente a história que nós ouvimos na pregação, muito bonito. Então, se você sabe, ajuda a cantar bonito, porque vale a pena. Podemos tomar assento.
as redes se encheram, pescador. Tu deixaste os teus remos e teu barco e seguiste confiante no Senhor. Foi tanto peixe, as redes cheias, o convite muito alto te falou. Foi tanto peixe, as redes cheias, o convite muito alto te falou. Foi a tua história lá no pátio, quando a moça entre os outros amou. Tu negaste o sossego que era, e o galo pra fraqueza renunciou. Foi tanto peixe, as redes cheias, o convite muito alto te falou. Foi tanto peixe, as redes cheias, o convite muito alto te falou. O tua escravo de outro tempo, hoje ouvimos o convite do Senhor. Também nós somos medrosos e pequenos, pois é grande a tarefa, pescador. Foi tanto peixe, as redes cheias, o convite muito alto te falou. Foi tanto peixe, as redes cheias, o convite muito alto te falou. Queremos ter um momento de intercessão agora, atender alguns pedidos aqui na oração. Pergunto se vocês têm mais algum motivo que gostariam de colocar. Alguma situação? Então vamos nos colocar em pé para esse momento também de oração. Senhor nosso Deus, queremos agora, como comunidade cristã, nos unir e te pedir, clamar pelas pessoas que sofrem. Lembramos especialmente a Fernanda, que está de luto, sofrendo pelo falecimento do seu filho de 16 anos. Também queremos te agradecer pela recuperação de Helene Weber, que sempre nos acompanha também pela live, ela que sofreu uma cirurgia e que já agora, com a tua graça e bondade, se encontra melhor. Cuida, Senhor, de cada pessoa desta comunidade. Tu conhece o sofrimento, as angústias, as lutas de cada um e também a gratidão que passa pelo coração de cada pessoa que hoje está aqui. Concede-nos a tua bondade e o teu amor para que suportemos os sofrimentos e assim também com gratidão nos alegremos a cada dia da nossa vida. Te pedimos também pelo fim da pandemia, que não dá trégua, Senhor, mas te pedimos que tu nos ajude nisso e afasta essa doença, esse sofrimento que se abateu na humanidade. Também te pedimos pela nossa comunidade, para que a palavra aqui pregada frutifique do jeito que te agrada, que possamos, assim como Pedro e os outros discípulos também, aceitar o chamado, nos reconhecermos como pecador, e doravante também buscar pessoas para ti e te reconhecer como nosso Senhor. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos e pedimos. Amém. Comunidade pode sentar. Eu pergunto se temos nessa semana, tivemos aniversariantes aqui da comunidade, alguém que está aqui, que fez aniversário na semana? Ninguém? Muito quente para fazer aniversário, né? Nem de casamento também? Ninguém? Não pode esquecer o de casamento também, né? Vamos ver aqui da live, também não tivemos nenhum, né, Bárbara? Então tá bom, nós temos o cartão, agora voltamos a dar esse mimo também com um bombom dentro. Acho que agora a gente já pode fazer isso com todo cuidado. Então vai ficar para o momento que temos algum aniversário na comunidade.
Queremos agora também nos preparar para a ceia do Senhor. Eu convido a comunidade a entoarmos o hino Estamos Aqui, Senhor. Esse hino fala, viemos aqui cercar esta mesa comum, né, para a nossa fé também partilhar depois que a gente sair daqui. Então vamos cantar com alegria também esse hino, nos preparando para a ceia do Senhor. Você que nos acompanhou da live, que você possa também no próximo domingo estar aí novamente. O nosso abraço aqui da comunidade, pessoas que acompanharam de Tapera e de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, e também outros aí que estavam na live, que também não identificaram, mas que a gente viu. Seja sempre bem-vindo também desta forma. Após o hino, então, que você possa ter também uma noite e uma semana de paz. Nós vamos então desligar a live. Então entoamos o hino Estamos Aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando essa luta comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. Hoje na ceia do Senhor, vamos proceder como das últimas vezes, provavelmente